Boa noite, amigos. Eu sou José Pedro, você está no Dier Transport. Hoje é dia 29 de abril de 2020 e nós vamos ao giro de notícias de hoje. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Clique no sininho para receber as notificações, ficar informado de tudo. E antes da gente entrar nos comentários nos artigos de hoje, clique no joinha e compartilhe o vídeo. Mande o vídeo para frente, ok? Vamos aumentar o alcance do canal. Hoje nós temos uma série de manchetes e artigos e posts de vários sites que começam a trazer uma percepção que está se solidificando na cabeça das pessoas, que é o tempo em que a gente vai ficar preso nisso, nessa situação que a gente está agora. Há quem vai sair mais cedo, há quem vai sair mais tarde, e as empresas de navegação aérea e também as empresas de navegação marítima, que também estão numa encrenca muito grande, talvez até pior do que as aéreas. Na minha opinião, e eu já disse isso aqui, você sabe disso, o nosso retorno às atividades vai ser determinado não por um reaquecimento econômico, longe disso, nada a ver com isso. A economia pode até começar, de repente, a esboçar algum tipo de reação, ou se não reagir, ao menos pode começar a se acomodar com essa situação e as coisas começarem a preparar-se para ficar assim por muitos meses. Mas esses setores que eu mencionei, do transporte aéreo, marítimo e outros assemelhados, não sei como é que está o ferroviário, não há muita chance de acomodação, não. Só existe uma coisa que pode virar a chave, na minha opinião, para que esses setores comecem a se mover, para que eles comecem a ter algo parecido com normalidade, que é a ciência médica e biológica achar uma vacina ou um tratamento, ou de alguma maneira, seja lá ela qual for, extinguir essa doença. Enquanto essa doença tiver um imenso potencial de contágio, entrar em aviões, navios, trens, não vai ser uma coisa normal. Esse é um ponto de vista que a gente pode ter que reformular ele daqui a algum tempo, mas hoje não consigo pensar de outra maneira. Você vai sentar a centímetros de uma pessoa à sua esquerda, a centímetros de uma pessoa à sua direita, e você vai ter um terror dessa situação, porque você pode contrair uma doença que você não sabe qual é a consequência de você contraí-la. Pode ser desde alguns espirros até você morrer daqui a 10 dias. Eu acho que muitas pessoas não vão gostar disso, e esses ramos de atividade vão ter muita dificuldade. Então, infelizmente, eu não queria ser urubu, eu tenho dito isso quase todos os dias aqui, mas a situação está bem preocupante. Mas não vamos ficar para baixo, não. Vai aparecer uma vacina antes do que a gente pensa. Reino Unido já está muito avançado com vacina, Alemanha muito avançado, China parece que não está tanto, mas também parece que está indo bem, Israel, já aparece alguma coisa. E o melhor do ser humano e a nossa melhor capacidade de sobrevivência e adaptação aparece nos momentos mais difíceis, ok? Então, tão misteriosamente rápido quanto entramos nisso, a gente vai sair. Então vamos lá. Vamos para o giro de hoje. Bem, conforme eu dizia, a percepção aí dos dirigentes das empresas e das pessoas em geral começa a consolidar-se, e o cenário que se vê adiante é um cenário preocupante, não é bonito.
British Airways prevê suprimir até 12 mil postos de trabalho, segundo o jornal de negócios.pt, que é um portal de Portugal. 12 mil no universo de mais ou menos 40 mil, 42 mil trabalhadores, né? Então estamos falando aí de mais de um quarto do potencial de trabalho da British Airways será perdido de uma maneira duradoura, né? No Panrotas, infelizmente uma manchete muito parecida. Southwest Airlines será muito menor se crise não passar, diz o CEO da empresa em mensagem passada aos colaboradores. A Southwest é uma empresa enorme, não me recordo da frota dela, mas acho que é em torno de 700 aviões, se não me engano. E o CEO não está quantificando nem nada, mas está passando uma mensagem aqui para os colaboradores, para os funcionários, né? De que a empresa poderá sair significativamente menor disso, caso não haja uma recuperação rápida, e como eu acabei de dizer, a recuperação tem mais a ver com saúde pública do que com economia. Ainda no Panrotas, Nova Alitalia terá 90 aviões e possivelmente nova aliança. O governo da Itália está apostando que, e aqui nós temos uma linda foto dessa Garça 777-200, o governo da Itália está dizendo que espera que a Alitalia saia dessa crise como uma empresa totalmente estatal e com uma frota de 90 aviões, 23 a menos do que eles têm hoje. E ele também aposta que, graças ao investimento do governo, a Alitalia vai deixar de ser um dos patinhos feios aí da aviação da Europa, que é aquela empresa que está sempre lucrando entre lucro, prejuízo, lutando entre lucro, prejuízo, lucro, prejuízo, mais prejuízo do que lucro. E a expectativa do governo da Itália é essa. Ok, tomara que eles consigam algum tipo de retrabalho financeiro e vão ter que fazer para isso. No Aeroin.net, uma das maiores fusões aéreas do mundo pode desfazer-se. Air France KLM, uma empresa imensa aí, também na faixa de muitas centenas de aviões, as duas somadas. E a explicação que está em vários veículos de mídia hoje para o que pode causar o que pode levar a essa ruptura é muito interessante e dá o que pensar. Os governos de dois países vão estar envolvidos em ceder linhas de financiamento a essas empresas. E o governo da Holanda não vai querer, por uma questão de regulamento, uma série de coisas, o dinheiro que ele vai dar para a KLM é para a KLM, não pode passar a fronteira da Air France e vice-versa. Então, que a composição societária da empresa deve dificultar você manter esse limite, impedir que o valor que vai ser destinado à salvação da Air France, né, não passe para ajudar o KLM, e o dinheiro que vai ser destinado à KLM não passe para a Air France. Estima-se de 2 a 4 bilhões de euros por parte do governo holandês para a KLM e até 7 bilhões por parte do governo francês para a Air France. Outra limitação é que, ao colocarem dinheiro nas empresas, os governos dos países devem tornar-se coproprietários dessas empresas, se não em definitivo, ao menos de forma temporária. E a composição societária sofreria um impacto, porque os donos das empresas, que constituíram o acordo entre as duas empresas, passariam a ser outros. Então há uma série de detalhes jurídicos muito complexos que vão ser seriamente abalados com essa injeção de capital, que é necessário, mas pode atrapalhar a continuidade do plano aí de associação das duas empresas. No dinheirovivo.pt, líder da Boeing diz que vai demorar anos
para a aviação voltar ao nível anterior. E aí uma linda foto do 777-300, creio eu. Aqui está dizendo que é do 777X, mas eu esperaria que o X teria o exaustor, o Chevron, né? O Chevron Exhaust. Não sei se eu estou errado quanto a isso. O que o líder da Boeing está dizendo é o seguinte: ele espera uma normalização da aviação lá para entre 2023 e 2025. Não quer dizer que a gente vai ficar nessa fase daqui até lá. Quer dizer que vai demorar esse tempo até o nível de atividade da indústria aeronáutica e da indústria do transporte aéreo como um todo atingir níveis pré-crise. O que ele talvez tenha razão, a nossa percepção aqui no de Air Transport é a mesma. A gente não vai retomar os níveis pré-crise rapidamente, tá? Então essa manchete eu pus ela aqui para reforçar, para reverberar essa ideia de que está caindo a ficha, né? Está caindo o balde de água gelada pela cabeça abaixo, que não é assim, quando acabar a quarentena, volta ao normal. Não é bem assim não, vai demorar mais. Presstour.com. Aqui uma notícia que parece melhor, mas eu sou um pouco, não vou dizer cético, vou dizer cauteloso e desconfiado quanto a ela. A OG admite que esta semana pode ser o ponto de viragem em relação à aviação. A OG é tipo uma grande empresa de consultoria aeronáutica, tá? E eles estão dizendo o seguinte: eles estão sentindo que muitas empresas estão pondo novos voos, ou melhor, repondo voos que já existiam. Até mesmo no Brasil está acontecendo isso. A gente tem noticiado aqui que a Azul, por exemplo, já reativou alguns voos, especialmente voos operados com o ATR, com o E-Jet. A Gol também, a partir de 24 de maio, pretende voltar a voar São Paulo-Rio e outras rotas antes disso. A United quer retomar voos para o Brasil. Então, assim, há uma pressão para retomar, ao menos parcialmente, as operações. Mas eu digo que eu sou cauteloso e um pouco cético quanto a isso, porque a retomada de atividades ela vai expor o mundo ao risco de uma curva de contágio dessa maldita doença que está por aí, a uma curva de contágio mais agressiva. E não me parece que alguém tenha um pleno controle, uma plena modelagem matemática. A modelagem matemática até tem. O que você não sabe é o quanto a realidade vai aderir ao teu modelo matemático, que vai te mostrar o quanto você vai ter de aceleração de contágio quando você começar a abrir aviação, quando você começar a abrir coisas desse tipo. Então, aquela tua curva que você já tinha atingido um certo grau de mitigação, qual vai ser o impacto no teu grau de mitigação? Se for o que você espera, você pode manter aberto aquilo que você já abriu e pensar em abrir outras coisas. Agora, se você colher um resultado negativo, você pode ser obrigado a fechar tudo às pressas de novo. Então, por isso que eu digo, eu torço muito, desejo muito que isso aconteça, mas acho que tudo é muito experimental. Ninguém sabe ao certo o que vai acontecer. E essa previsão da AOG de que este é o ponto de viragem em relação à aviação, daqui a tão pouco quanto uma semana, eles podem ter que mudar de ideia, não digo uma semana, mas talvez tão pouco quanto 2, 3, eles podem ter que dizer o oposto do que eles estão dizendo agora. Mas eu espero que não. No Panrotas, a Argentina suspende voos domésticos e internacionais até setembro. Vamos fazer uma continha de cabeça. Maio, junho, julho, agosto. 4 meses inteiros. Então a Argentina, que tem sido um país muitíssimo prudente, muitíssimo bem sucedido em conter uma explosão epidêmica, é um dos países mais bem sucedidos do mundo. Eles estão apontando para 4 meses. Mais 4 meses de aviação totalmente parada. Se a Argentina tem sido um luzeiro, né? Um farol
nesse universo de países que estão sofrendo com isso. Tem sido um dos melhores, a Argentina, melhor na América do Sul. Talvez a gente tenha que olhar para eles, respirar fundo, engolir em seco e falar: irmãos, a gente, mesmo que não queira, talvez seja obrigado a fazer isso que vocês estão dizendo. No Panrotas ainda, como serão as viagens de avião pós-pandemia? E aí tem aqui a especulação de vários fatores que nós já sabemos. Talvez o assento do meio vazio, que é uma mudança que eu não sei se é viável, possivelmente não. Mas o que eu mais queria comentar com vocês é o seguinte: deixa eu ver se tem alguma imagem, é um certo passaporte de imunidade. E aí eu vejo o seguinte: é uma coisa muito estranha essa ideia de passaporte de imunidade, porque a única pessoa que vai ter um passaporte de imunidade é aquela que teve a doença e sobreviveu a ela. Então é uma ideia muito estranha, é bizarro mesmo. Eu acho que passaporte de imunidade seria uma coisa menos bizarra, menos escrota, com perdão da palavra, se fosse uma coisa assim, tipo um passaporte, tipo um certificado internacional de vacinação. Você vai para um país onde existe a possibilidade de febre amarela, você tem que demonstrar uma vacina, né? Agora, hoje, a vacina, o passaporte, perdão, não vai dizer que você foi vacinado, vai dizer que você já teve doente. E aí é muito estranho, porque a própria medicina não sabe se você já teve doente, se você ainda transmite a doença ou não, se você pode ser reinfectado ou não. Quer dizer, é tudo muito preliminar, muito estranho mesmo. Ainda no Panrotas, aéreas analisam e questionam o futuro da aviação. E aí, pessoal, não vou ficar torturando vocês com a matéria, porque ela diz a mesma coisa que a gente estava vendo agora em manchetes anteriores, mas é para reiterar aquilo que eu disse no começo do vídeo de hoje. Está caindo aí o balde de água gelada na cabeça das pessoas, está se formalizando a percepção de que, lógico, o fim da crise, quer dizer, o fim da fase aguda da crise, é para daqui a uns meses. Mas a retomada de níveis de atividade, segundo esses executivos aqui de Alitalia, de American Airlines, de empresas que vão no Brasil, sejam nacionais ou estrangeiras, eles estão dando a entender exatamente isso, quer dizer, a retomada de níveis de atividade pré-crise é coisa para, sendo muito otimista, 2 anos, sendo menos otimista, 4. E aqui o portal maisfutebol.pt, que é de Portugal, mostra aí o estranho uniforme que, segundo eles, já foi adotado pela AirAsia. Então, se você for voar nessa empresa aí, que eu acho que você não vai, né? Tão cedo, você vai encontrar com esses escafandristas aí. Essa foi mais uma foto, se a internet ajudar. Você vai entrar dentro do avião, você vai achar que você está debaixo d'água, porque você vai ver esse... Mas tá uma graça a internet, não tá? Você vai achar que você está debaixo d'água porque você vai ver esses escafandristas aí. E eu desisto de esperar pela nova foto. E aí estão os escafandristas, ok? No aerowin.net, há 32 anos, na data de hoje, ou seja, 28 de abril, um Boeing 737-200 pousava após perder parte da fuselagem em voo. E aí você vê aquilo que eu imagino que seja a maior falha estrutural que já aconteceu num avião comercial e que ele resistiu ao voo, à falha, e conseguiu retornar, não diria seguro, mas conseguiu retornar ao solo. Uma comissária morreu, caiu do avião, né, foi ejetada pela despressurização, e uma grande quantidade dos passageiros se feriram, até porque eu acho que voou caco de alumínio, de plástico, de tudo que é material e para tudo quanto é lado. A hora que explodiu o teto desse avião da Aloha Airlines, aconteceu no Havaí,
O avião teve dificuldades sérias de controle, né, porque teve assimetria aerodinâmica, assimetria de potência, dificuldade de controle, toda uma série de... Deus não quis. E por causa dessa falha estrutural gravíssima, você pode ver aí, pessoal, que se você pegar aqui esse desenho, que é mais ou menos, bate mais ou menos com aquilo que aconteceu lá no dia. O dano aqui, ele começou aqui, deu a volta, foi lá do outro lado, ele praticamente deu a volta inteira na fuselagem. Então a cabine de comando ficou presa ao restante da fuselagem praticamente pelo piso. E por mais ou menos 1/3 da barriga do avião. Então, apesar de ter perdido 2/3 aqui do cocorudo da fuselagem, ele conseguiu manter a integridade estrutural, tá? Geralmente quando o avião perde assim, um segmento grande da fuselagem, como está aqui, o nariz e o resto da fuselagem, um fica mole em relação ao outro. Então a cabine começa a balançar para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, porque ela não tem mais a rigidez da fuselagem. Então, com esse negócio de balançar para um lado para outro, começa a dar input nos cabos de comando, né? Que esse avião 737-200 não tinha nada de fly-by-wire na época, era tudo cabo de comando. Então, se você tem esse tipo de movimentação, esse tipo de fuselagem flexível, mole, você começa a esticar os cabos de um lado e de outro. Esse esticamento começa a dar input nas superfícies de controle. E esse input na superfície de controle começa a gerar mais esforço na fuselagem. E aí a coisa se realimenta até a ruptura. Nesse avião isso não aconteceu, ou se aconteceu, o avião conseguiu sobreviver. Mas o importante é que desta falha e da investigação desse acidente resultaram grandes mudanças nos programas de manutenção, nas inspeções estruturais, inspeções suplementares. Uma série de programas de manutenção foram implantados nas empresas aéreas em todos os modelos, não só no 737, para precaver contra o envelhecimento da estrutura, corrosão, coisas que você não sabia. A engenharia técnica de construção de aviões não previa que iria acontecer com o envelhecimento das estruturas, com o ataque de corrosão, uma série de coisas. Então os programas de manutenção se tornaram muito mais sofisticados deste acidente para frente. Foi um dos acidentes que determinou como se faz manutenção em aviões hoje, ok? É até um assunto para uma possível matéria nossa futura. Eu entrei aqui no portal da ANAC para dar a oportunidade a vocês depois eu vou até acho que colar o link aqui e colocar na descrição, caso vocês queiram ler o link, tá? Só um instantinho aqui que o meu computador gosta de dar umas travadinhas de vez em quando. Desculpem. Deixa eu copiar o link aqui para pôr na descrição. Pronto, já pus. A ANAC esclarece informações falsas publicadas nas redes sociais. A ANAC, pessoal, está com uma ideia aí de fazer com que os comissários, os candidatos a comissários de bordo, não tenham mais que fazer uma escola. Escola essa definida pelo... Qualquer escola de piloto, de comissário, de mecânico, é definida pelo RBAC 141. E parece que está rodando aí não diria que é uma fake news, mas talvez, bem, eu não tive acesso. Essas coisas não vêm para mim, graças a Deus. Mas está rolando aí uma fake news dizendo que as condições de trabalho dos comissários vão piorar, não vão mais ser regidas pela lei do aeronauta. E a ANAC está dizendo que não é nada disso, só não vai ter que frequentar a escola, vai poder ingressar direto na companhia aérea, sendo um autodidata. Tá, tudo bem. Eu acho estranho uma função tão primordial para a segurança de voo, você reduzir o requisito de preparação, em vez de você aumentar o requisito de preparação. Tá certo que o treinamento da empresa aérea é um treinamento intenso, né? Mas eu não sei, eu ainda acho que não faz mal nenhum você passar por uma boa escola de preparação de comissários de voo. Na Veja,
Trump insinua que cogita suspender voos do Brasil. E aí, numa conversa aí com o governador da Flórida, que deve ser esse figurão que aparece aí, os dois se manifestaram muito preocupados e, né, transpiraram aí a possibilidade de ter que, no futuro que eu digo daqui a 15 dias, não ter temporariamente voos dos Estados Unidos para o Brasil. Aviaçãobrasil.com, cronograma de retomada dos voos internacionais no Brasil, atualização. Isso aqui não é propriamente uma notícia, é uma pesquisa desse site aqui, aviaçãobrasil.com, que eu achei muito útil. E ele tem aqui para baixo, pessoal, uma relação, empresa por empresa, dia após dia, que voos eles estão tendo e que voos eles vão retomar no Brasil até o final do ano. Então eu recomendo você manter esse link aí guardado aí na manga do colete, porque amanhã depois você pode querer saber quem é que está voando para o Brasil, quem é que não está, ou por uma curiosidade, ou por uma necessidade. E esse site parece que ele não apenas publicou isso, mas parece que eles estão fazendo um esforço de manter isso atualizado, ok? No Panrotas, Delta retomará voos a São Paulo em maio. Tá, então coloquei isso aqui mais para contrastar com tudo isso que eu estava dizendo aí. Quer dizer, ao mesmo tempo corrobora a tendência de que empresas estão fazendo uma pressão para retomar voos, e ao mesmo tempo corrobora aquilo que eu estava... Corrobora não, ao mesmo tempo contrasta, né, colide com aquilo que eu estava dizendo, que a abertura de voos não se sabe exatamente. Existem modelos matemáticos, mas eles vão ser testados na prática, né? A prática é que vai dizer se isso podia ter sido feito ou não. Isso vai ter que ser mudado de ideia a 3x4 aí, de uma maneira intensa. Ou seja, se esses voos que estão sendo postos, né, repostos, se eles vão poder continuar. Claro, torcemos para que sim, né? Ninguém aguenta mais essa situação. E aqui num certo sunoresearch.com, que parece ser um site daqueles tipo de investidores, né? Embraer cancela a proposta de incentivo de longo prazo. Não sei se você é familiar com esse conceito de incentivo de longo prazo. Basicamente, gestores de empresas, de corporações, têm algum tipo de incentivo pecuniário para não sair da empresa, para não ficar procurando emprego no mercado. Então, se você ficar pelo menos X tempo, você ganha X de ações, ou um X a mais no bônus, ou alguma coisa para te segurar, alguma coisa tentadora para te segurar. A Embraer está cancelando isso, e aí fica aí aquele comentáriozinho sarcástico, né? Quer dizer que os funcionários estão com o salário cortado 25%, e com 90 dias de garantia de emprego, e depois disso podem ir para o olho da rua. Mas os senhores gestores só agora é que cancelam a proposta de incentivo de longo prazo. Vocês veem como a gente descobre coisas, farinha pouca, meu pirão primeiro. Embraer abre o processo de arbitragem contra a Boeing, diz a manchete secundária do portal. Não está... Dê uma olhada no site da Embraer, ainda não há detalhes, tá? Quais são as metas desse processo de arbitragem. Claro que a Boeing, por ter posto a culpa da Embraer, por ter tomado a iniciativa de romper o acordo e por ter posto a culpa da Embraer, né, deve estar tentando jogar o default do contrato na Embraer. E a Embraer vai tentar pegar o default do contrato e tacar ele de volta na cabeça da Boeing. Vamos ver quem é que ganha isso aí, né? Essa arbitragem vai acontecer provavelmente realmente não sei, mas acredito que vai acontecer no Brasil, nos Estados Unidos, né? São os países envolvidos aí, então, né? Vamos ver quem ganha aqui, vamos ver quem ganha lá. Na época do Globo.com, fabricantes de aviões desaceleram planos de novos jatos e focam em sobrevivência. Basicamente, não é nenhuma coisa que nos surpreenda isso,
A Boeing, deixa eu ver se tem figurinhas aqui, porque eu gosto de figurinhas. Não tem figurinha nenhuma. A Boeing está mantendo completamente paralisado o NMA, né, New Medium, não sei se era Medium Size, New Middle Size Aircraft, que poderia ser o 797, o outro modelo, e mais ainda o FSA, que é o Future Small Airplane, que seria um substituto para o 737. E nem mesmo novas versões do 767, até mesmo o 777X, que é um avião que já fez o rollout, já tem protótipo, então está tudo congelado aí por tempo indeterminado. Não, o 777X não. O 777X ainda se especula se o programa vai parar ou sofrer alguns impactos. Mas como o programa já está bem adiantado, já teve rollout, já teve primeiro voo, o avião já está em certificação, isso aí talvez não, né, talvez não valha a pena parar. E a Airbus, que tinha inovações aí para introduzir, por exemplo, versão cargueira do A330, Neo, né, ou até do A350, então tudo isso está congelado e os fabricantes vão concentrar mesmo naquilo que já tem. No caso da Airbus, da Boeing, tentar voar o MAX. Parece que nem em agosto ele vem, né? Mas tentar voar o MAX aí, né, até meados do ano, e retomar a produção do 787 agora em maio. A produção em geral que ficou parada, né, da plant de Renton, de Everett, que ficou parada. A de Renton já está parada há mais de um ano, que é onde fabrica o MAX. E a Everett, que é onde fabrica os wide bodies, retomar agora a partir de 3 de maio. Ficou parada mais tempo, eu acho, do que a Boeing tinha anunciado. Eles tinham falado uns poucos dias, mas me parece que ficou mais. E fazer a retomada da atividade dessa plant de Everett, que ficou parada para uma reengenharia, para que as pessoas possam trabalhar com mais segurança, com menos possibilidade de contágio. E a Airbus também teve uma parada idêntica, não me lembro agora a certa data prevista de retorno, mas a Airbus vai se restringir ao A320 e seus derivativos, né, 320, 319, 321, 330 ou 350, e nada ou pouco mais que isso. No UOL, conheça a chinesa Comac, possível parceira da Embraer após Boeing desistir. Ok, aqui, vamos devagar. Isso é só especulação. Isso é assim. Eu ia no restaurante comer churrasco com a minha esposa. Aí eu cheguei lá, a churrascaria está fechada. Vamos na pizzaria. Vamos na pizzaria? É só uma possibilidade, pessoal, é só uma hipótese. É o pensamento que veio na cabeça de qualquer um, inclusive para mim veio na hora, né? A Embraer vai enfrentar o mercado sozinho, sendo que a Bombardier deixou de existir como fabricante de aviões comerciais e jogou o direito de produção do seu avião, mediante, claro, um negócio aí, mediante um arranjo, tá? Mas jogou a produção do seu avião comercial, a comercialização do seu avião comercial, o C-Series, para a Airbus, que mudou o nome dele para A220. Então a Embraer ela fica numa posição de uma empresinha, tem que enfrentar sozinha, né? A faixa de mercado que ela disputava com a Bombardier, uma empresa mais ou menos do tamanho da Embraer, né? Menor que a Embraer, na verdade. Agora ela vai disputar esse mercado com uma empresa do tamanho da Airbus. Então fica se imaginando, meu Deus do céu, como é que se faz uma coisa dessas? Tem que se juntar com alguém. Já que a Boeing não está mais disponível, deu para trás. Que tal se juntar com essa Comac? Essa Comac é uma empresa que, se tiver sucesso nesse modelo aí C919 e nos que vierem depois dele, no mínimo o mercado asiático está à disposição para uma grande quantidade de vendas desse avião, né? Então estar junto com uma empresa que tem esse potencial de vendas, ainda que não comprovado ainda, né?
mas que tem esse futuro, que não se sabe se é de curto prazo, caso esse C-919 já emplaque logo de cara. Ou se pode ser de médio e longo prazo, caso esse avião não venha com essa bola toda e eles tenham que projetar outro modelo e outros modelos, caso eles tenham que abordar o mercado com outros projetos, né? Então, nesse caso, a Embraer poderia, em qualquer uma das circunstâncias, tentar estar junto e ser uma empresa parceira de uma joint venture possivelmente vencedora, através dessa Comac. Mas vamos lá, pessoal. Isso aí está na cabeça de muitas pessoas, mas não há absolutamente nada que eu saiba de concreto, por enquanto, nesse sentido. Ok? Mas que seria interessante, seria. No G1, avião vindo de Manaus com 115 passageiros é proibido de pousar no Pará. Um avião da Azul, tá? Tem até um videozinho aqui, né? Um E-Jet, um Embraer. Um avião da Azul que decolou do aeroporto de Manaus com 115 passageiros foi impedido de pousar hoje no aeroporto de Santarém, no oeste do estado, por uma determinação da Justiça. A aeronave foi desviada para o aeroporto de Altamira, onde a Justiça também proibiu. Bem, resumindo a história, para vocês não terem que ficar vendo o vídeo todo, pelo que eu entendi, o avião já estava em voo, foi pousar, quando foi pousar, não pôde porque havia uma ordem da Justiça. Vamos lá. Eu vejo aqui uma aberração gigantesca, porque um avião em voo, ele está sob jurisdição de órgãos de tráfego aéreo que não tem, na minha modesta opinião, que aceitar nenhum tipo de ordem de juiz nenhum, tá? O interesse da segurança e da normalidade do tráfego aéreo prevalece, tá? Então, para mim, isso aqui foi um caso de interferência ilícita, ou quase isso, tá? E eu acho que se eu fosse a ANAC, acho que eu baixava alguma norma exatamente nesse sentido. Um avião que está em voo e recebe uma ordem do juiz dizendo que não pode pousar, ele mete 7.500 no transponder e um abraço. E é interferência ilícita. Isso aí é um absurdo. Essa ordem não podia ter sido dada dessa maneira. Não sei se foi a intenção do juiz. Talvez o juiz pretendesse simplesmente que o avião não fosse para a cidade. Não sei se tinha, não li a ordem, não sei se tinha a intenção de proibir o pouso de um avião que já estava em voo. Isso aí é uma coisa que não podia ter acontecido. Se a intenção foi essa, ela foi um evidente abuso, tá? E a ANAC tem que agir com energia para que juízes não comecem a achar que são controladores de tráfego aéreo e que podem impedir aviões que já estão em voo de pousar. Porque imagine se algum maluco do outro lado fale, não, agora que o avião saiu daqui, agora também não pousa. Vocês já pensaram? Se vários juízes enlouquecem ao mesmo tempo em várias cidades, né? A probabilidade estatística disso acontecer é baixa. Mas não estamos falando de probabilidade estatística, estamos falando de um conceito. Estamos falando de uma coisa que aconteceu e não pode acontecer. Um avião em voo não está sob jurisdição de nenhum juiz. Está sob jurisdição, nem mesmo do STF, ok? Nem mesmo do STF. Um avião em voo está sob jurisdição da aeronáutica. Ela tem autonomia para decidir se o avião pousa ou não. Aí o seu avião está no chão, aí não querem receber os passageiros, aí é outra coisa. Aí o avião já não tem intenção de voo. Se não tem intenção de voo, já não há voo. Se já chegou, já atingiu o solo, já pousou, já taxiou, chegou no ponto de estacionamento, cortou os motores, aí acabou o voo. Aí qualquer juiz de primeira instância, qualquer vara de qualquer cidadezinha, pode fazer o que quiser. Mas enquanto o avião não terminar o voo, não cortar os motores, não vale. Simples assim. Então isso foi ilegal. Isso foi uma ilegalidade e a ANAC não pode deixar que esse tipo de postura, né, de juízes que não tem nada a ver com a aviação prevaleça. No Sputnik News, vídeo mostra sobrevoo de Ilyushin e Il-38 perto de porta-aviões dos EUA.
Não é nenhuma notícia digna de nota, mas eu gosto de mostrar para vocês porque acho bonito. Vamos ver um pouquinho? Voando ao lado do F-18, o F-18 escoltando o Ilyushin 38, que é um avião de vigilância marítima, sensoriamento remoto, detecção de submarinos. E o F-18 falando assim, não chega perto não, não chega perto não. E é bonito, hein? Gostou? Eu também, agora chega. Diário do Nordeste, avião com 90 toneladas de teste de Covid-19 e equipamentos hospitalares chega à Fortaleza. Mais uma notícia que a gente já está ficando acostumado e que eu gosto de mostrar porque ela traz uma perspectiva boa, né, pessoal? Ela nos mostra que, já que infelizmente o governo federal, eu não senti o governo federal fazer absolutamente nada para ajudar a população. O que eu estou sentindo é o governo de estados e municípios, em sua maioria, tentando fazer alguma coisa e, em certos casos, até recebendo questionamentos estranhos, como, por exemplo, a Receita Federal, que não gostou que o governador, qual foi, do Maranhão, né, queria reter uma carga de respiradores que chegou para o Maranhão. Olha que ponto chega o absurdo. As pessoas morrendo e os caras... Eu não queria usar expressões fortes aqui, mas sou obrigado. E os babacas que fizeram isso, que deram essa ordem, preocupados com aspectos fiscais da carga. É um absurdo. Mas que bom que tem governadores e prefeitos tomando ações aí para contornar esse problema. E aqui nós temos um 777F da Ethiopian Cargo chegando, segundo a manchete, com 90 toneladas de equipamento médico. E me chamou a atenção o seguinte: Ethiopian Cargo é uma empresa da África. Então eles deram um jeitinho de vir pela África. Porque se vier por outros lugares, vocês sabem que tem por aí uns ladrões de carga aérea, né? E aqui no Agora MT, né, um portal que deve ser do Mato Grosso, cargueiro gigante abastece Mato Grosso com insumos para a Covid-19 e alegra fãs da aviação. 1767 chegou numa cidade, Marechal Rondon, né, trazendo equipamentos da China. E eu achei interessante que esse passou por Miami e não foi assaltado. Que bom, estamos evoluindo. Aí está o 767 da Latam Cargo, deixando o seu material e espero que salve muitíssimas vidas. No aeroin.net, quase nenhum, não sei se eu dei o crédito, dei sim, no Agora MT, quase nenhum estrangeiro poderá entrar no Brasil nos próximos 30 dias. Então a fronteira aérea permanece fechada, tá, pessoal? Só brasileiros natos que estejam sendo repatriados, só cônjuges de brasileiros natos, só pessoas de corpos diplomáticos, só esse tipo de passageiro que é admissível, ok? Então não compre passagem por enquanto. Com Redon e Barreira, viajar de avião após pandemia deve ser bem diferente, diz o uol.com.br. Eu fico meio triste que essa notícia está tomando corpo e ela não é uma notícia, ela é uma antinotícia, tá? Eu vi um vídeo hoje a respeito exatamente desse, abre aspas, projeto, fecha aspas, detonando tecnicamente com esse projeto aqui, com esse desenho, né? E havia questões muito acertadas lá nesse vídeo que eu vi, dizendo que essa configuração aqui vai impedir uma evacuação, é horrivelmente desconfortável, uma família de pai, mãe e filho, como é que fica o filho? Vai ficar ao contrário dos pais? Vai ficar virado para o vizinho de trás? Então, mas não é nem isso, não são nem esses aspectos dessa conformação para lá de esquisita, não é nem isso que eu queria discutir. O que eu queria discutir é o seguinte: vamos supor que não houvesse nenhuma dessas inconveniências funcionais e mesmo técnicas apontadas. Vamos pensar o seguinte, pessoal, dá uma olhada na conformação dessa cadeira aí. Ela é parecida ou ela é diferente daquilo que tem hoje no avião?
Não tem nada a ver, é completamente diferente. Então ela exige todo um projeto, primeiro em CAD, depois em protótipos, depois tem que ser submetida a testes de carga dinâmica, vai ter que passar por aquela famosa desaceleração de 16G para frente, não sei quanto G para o lado, não sei quanto G para trás, não sei quanto G para cima, não sei quanto G para baixo. Vai ter que passar por tudo isso, vão ter que recolher os resultados, ver se as pessoas que estivessem sentadas ali teriam sobrevivido ao impacto de 16G, vai ter que refazer tudo aquilo que não tiver ok. Tá, quanto tempo vocês acham que vai demorar isso aí? Tá, depois que passar esse período aí, que não vai ser menos do que X anos, vai ter que ter uma linha de produção disso aí. Depois, vai ter que vender isso aí para as empresas aéreas, as empresas aéreas vão ter que trocar aquilo que se chama de LOPA. LOPA é um desenho, é um mapa, é uma planta do interior do avião. LOPA significa Layout of Passenger Arrangement, tá? Ou seja, é exatamente um desenho que mostra o interior do avião. Da mesma maneira que você faz uma planta de uma casa, de um apartamento, se faz uma planta de um interior do avião. Essa planta chama-se LOPA. Para você fazer uma mudança dessa LOPA, você tem que tirar todos os assentos que estão nela, desenhar esses assentos que estão aí, experimentar o tamanho, as margens, quantas polegadas a gente vai ficar um do outro, tudo isso, tá? Depois que você fizer isso, você vai ter que certificar, você vai ter que mandar toda a execução do projeto para a ANAC ou para a autoridade aeronáutica do país em questão, tá? Então isso aí só pode ser feito numa grande parada do avião, não é uma coisa que você faz à noite. O avião chega às 10 da manhã, chega às 10 da noite, tira as cadeiras, põe outra, à meia-noite está trocado. Não é assim. Isso aí você só pode fazer numa grande parada, num cheque C, num cheque estrutural, tá? Em que o avião vai ficar parado 15 dias, 20, 25, 30 dias, dependendo da extensão do cheque, ok? E esses cheques, você não fica parando o avião por causa deles, eles têm data para acontecer, tá? Então hoje eu vou dizer uma coisa para vocês, um ciclo de cheque C, na maioria dos aviões do mundo, demora cerca de 2 a 3 anos para acontecer, tá? O último avião com que eu trabalhei com um programa de manutenção, se não me falha a memória, o cheque C estava em, quanto era? 27 meses, 29, 20, quase 30 meses, tá? Então, para você rodar toda a frota no cheque C, são 30 meses, tá? Então, vamos lá, 2 anos brincando para desenvolver essa bagaça. Mais 1 ano para produzir e vender, 3. Mais 3 anos para você instalar isso aí numa frota. Amigo, isso aí vai estar pronto daqui a 6 anos. Daqui a 6 anos, ou a gente já morreu todo mundo, ou já está todo mundo vacinado. Então, meu amigo, olhe para esse trambolho que você está vendo aí no desenho e, por favor, desculpe ficar tanto tempo falando isso, mas é para você não se deixar enganar. Não vai ter esse modelo de assento em nenhum avião que você vai ver na sua vida, ok? Essa foi a última vez que a gente falou sobre isso aqui, prometo. Aeroflap.com.br. Pessoal, empresta um dinheiro aí, vai. A Marinha dos Estados Unidos está vendendo... Não é Marinha, é Força Aérea, não é? Desculpa, não é Força Aérea, imbecil. Exército. A Força Aérea não tem Black Hawk, o Exército é que tem. Está vendendo um simulador full motion do helicóptero Sikorsky UH-60 Black Hawk. E pessoal, vou falar uma coisa para vocês. É que eu estou sem tempo. Porque se eu estivesse com tempo, eu gastava os $500 mil que eles estão pedindo para comprar esse brinquedinho. Hein? Mas se você me emprestar um pouco de tempo, quem sabe eu compro ele. Hein? Me empresta? Isso é engraçado. Defesanet.com.br. 10 aninhos de vida do helicóptero Sabre na Força Aérea Brasileira. E o helicóptero Sabre é um helicóptero de origem russa. Ele é um derivado do Mi-24. Na verdade, a versão modernizada é o Mi-35. Você está vendo aí na foto.
E é esse aparelho que você está vendo aí. Ele não é propriamente bonito, né, pessoal? Aliás, ele é feio para burro. Mas, pessoal, esse helicóptero é muito bom, tá? Ele é muito robusto. Ele não é um helicóptero. Ele é um tanque que voa. Ele é muito robusto. E ele tem uma folha de serviços aí destacada, pelo que eu sei, em muitas forças aéreas do mundo. Mas o que eu queria mesmo comentar é esse Beaty Knightzinho aqui. Vocês se lembram que há umas 3 semanas atrás, eu falei de um disparo acidental de um canhão Vulcan, de um caça F-16 na Bélgica, que disparou acidentalmente no solo e destruiu outro F-16 que estava estacionado à frente dele. Eu falei que o canhão Vulcan tinha uma taxa de disparo de 100 projéteis por segundo. E falei que o equivalente russo ao Vulcan americano é o canhão GSH-23, que é esse que você está vendo aí, tá? O canhão Vulcan, eu expliquei que tinha 6 canos. E eu mencionei que o canhão GSH-23 tinha 2 canos, que você está vendo aí os 2 canos. E agora eu vou aproveitar para explicar a diferença entre os dois, de tal maneira que você já fica com essa informaçãozinha aí na sua cabeça, já passa a fazer parte da sua cultura aeronáutica, militar, e você não esquece disso nunca mais na sua vida, ok? Vamos lá. Esses 2 canos, eles funcionam assim, ó. Um está armado e o outro está armando. Aí eles disparam. Pum! Aí quando eles disparam, ele troca. Um recolhe e vai lá em cima buscar a cápsula. E o outro desce e dispara. Aí eles trocam. Aí ele fica fazendo isso. Tá? Ele fica fazendo esse movimento de rocker arm. E dispara um cano por vez. Tá? Ótimo. E o que isso te interessa? Isso te interessa o seguinte, é para você guardar na sua cabecinha para você desenvolver sua cultura aeronáutica. O canhão Vulcan com 6 canos e esse com 2, lógico que o canhão Vulcan dispara mais projéteis por segundo do que esse. E fica fácil, porém ilusório, falar o seguinte, puxa, o canhão Vulcan é melhor, porque tem uma cadência de disparo maior, e em combate aéreo isso é o que interessa, a cadência de disparo é o que interessa, porque você dá rajadinhas curtas, não adianta ficar segurando ali, brrr, 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 porque o avião que você vai abater, o helicóptero que você quer abater, ele passa pela tua mira, passa pelo teu HUD, pelo teu head-up display, ele passa de passagem, então é uma rajadinha curta, já era, ou abateu ali ou não abate mais. Tá, só que o Vulcan, ele tem a inércia do tambor, então ele não dispara 100 projéteis por segundo no momento T igual a 0 em que você dispara o gatilho dele, no manche. Ele demora um pouquinho. Então, como você dá rajadinhas curtas, você não se beneficia dessa taxa de 100 disparos por segundo, a não ser que você esteja num A10 disparando contra um tanque, tá? Onde você vai dar uma rajada mais longa. Aí sim, você se aproveita dessa taxa de disparos, apesar que o canhão do A10 não é o Vulcan, é o Avenger, que é mais poderoso ainda. Só que esse canhão aqui, o GSH-23, ele aparentemente é inferior, hein? Ele tem um calibre um pouco maior do que o Vulcan, é 23mm contra 20, o projétil dele é mais pesado, isso é uma vantagem. Mas tem uma desvantagem aparentemente importante, que é a taxa de disparo mais lenta. Só que tem uma coisa, pessoal, como ele não tem que acelerar um tambor rotativo, ele dá a taxa de disparo dele, que eu não sei quanto é, acho que é 3.600, uma coisa assim, de 3 a 4.000 por minuto. É um pouco mais da metade do que a taxa de disparo do Vulcan. Só que ele dá a taxa de disparo imediata. Então isso é que eu acho interessante na filosofia russa de construção militar. Eles não são tão preocupados com uma coisa de altíssima tecnologia, eles são mais focados em resultado. E eu diria que o resultado desse canhão GSH-23 é tão devastador quanto o do aparentemente superior canhão Vulcan. Eu ainda acho que o Vulcan ainda é um pouquinho melhor,
mas não na relação em que a taxa de disparos pode sugerir, entende? Acho que esse canhão, esse GSH é muito bom. Aerowin.net, JetBlue é a primeira empresa americana a obrigar o uso de máscaras a bordo de aviões e também dá outras medidas, como se houver, dependendo do número de passageiros a bordo, colocar os passageiros equidistantes uns dos outros e outras medidas. Mas eu só queria perguntar uma coisa, isso aí vai, essa diretriz, será que vai vir para a Azul também? Fiquei curioso para saber. E a Boeing, entrei aqui no site da Boeing, por dois motivos. Um, eu queria que vocês vissem essa foto aí, que eu achei muito linda, do Dreamlifter. O Dreamlifter é o cargueiro que foi feito para ser um avião de apoio à construção do Dreamliner. Acho que vocês sabem disso, né, pessoal? Esse avião traz as seções de asa, de fuselagem, de não sei o que, dos vários lugares onde elas são fabricadas pelo mundo afora, inclusive no Japão, traz para a linha de montagem final em Seattle, nos Estados Unidos, apesar que a fábrica não fica em Seattle, fica em Everett, é outro município, ao norte. Não é muito perto de Seattle, acho que são algo em torno de umas 50 milhas, se não me engano. E uma historinha que eu queria contar. Quando esse avião era protótipo, ele não estava pintado dessa cor, ele estava com aquele coating verde feio para burro, que envolve os aviões novos que acabaram de sair da fábrica e não foram pintados ainda. É um coating contra a exposição da fuselagem, contra corrosão, pequenos impactos, tudo isso. E eu entrei nele. E ele não é pressurizado, só essa região é pressurizada. Aqui é pressurizado. Aqui onde está o mouse. Daqui para trás até a cauda não é pressurizada, inclusive a região do APU e nada, tá? Ele abre aqui onde está o mouse ele abre, a cauda dele vai toda lá para o outro lado e a seção de fuselagem, de asa, seja lá o que for, entra por trás. Lá dentro, pessoal, é uma coisa descomunal, é maior do que você entrar ali mas bem maior do que você entrar ali, sei lá, no túnel da Rebouças, por exemplo. É bem grande mesmo. E quase fui preso, né? Quase fui preso, né? Que fica um Zé Mané qualquer entrando em protótipos. Entrei no protótipo dele e entrei no protótipo do 737-900, que naquela época a linha de produção do 737NZ produzia os 600, 700 e 800, mas o 900 ainda não. O 900 ainda estava sendo produzido. Eu entrei nos dois protótipos e quando eu saí, veio a segurança do aeroporto lá para me levar em cana. A sorte é que eu estava com o Customer Support Manager da Boeing, que era meu amigo. Aí ele chamou os guardinhas do lado e falou: dá um alívio aí pro rapaz, que é meu amigo, não tá fazendo nada demais. Eu que falei para ele que podia vir, né? Acho que não merece ir em cana. Eles ficaram com dó de mim e eu não fui preso. Senão eu ia passar a noite lá no Chilindró. E tinha uma outra coisa da Boeing que eu queria falar, mas eu esqueci. Tá. Entrei aqui para ver a retomada da produção, e realmente a retomada da produção do 787 não fala em outros modelos, fala só do 787. Está prevista para dia 3 de maio, que vem a ser exatamente no domingo. Estranho. Não me lembro dessas fábricas serem 24/7. Não eram, não são, não. E também procurei alguma coisa de Embraer, mas não fala mais nada. Só fala que eles rescindiram um acordo e que a Embraer falhou em cumprir a sua parte do contrato. A Embraer fala exatamente o oposto. Ok? Então é isso. Terminamos o giro de notícias de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Como você viu, mais um dia com muito conteúdo, uma grande diversidade de assuntos. Espero que você tenha gostado. Obrigado pela audiência. Estou trabalhando aqui
eu e equipe, agora tem equipe, estamos trabalhando aqui para trazer novidades para você dentro de pouco tempo, dá para dizer dentro de pouco tempo, para fortalecer muito o nosso conteúdo. E eu vou, dentro de mais algum tempo, trazer uma explicação, que eu estou fazendo suspense sobre isso faz tempo, trazer uma explicação do que é esse conteúdo, tá? E de que maneira isso está sendo preparado para que você faça uma jornada de conhecimento junto com a gente, e essa jornada de conhecimento eleve o nosso nível profissional a um nível realmente inédito, algo que é um grande fator de diferenciação, ok? Então, para você não ficar por fora, né? Tinha um amigo meu que falava que quem gosta de ficar por fora é umbigo de vedete. Então, para você não ser umbigo de vedete, clica aí no sininho, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo, clique no joinha, ok? Para aumentar a difusão aí do canal. E um abraço, fique com Deus, até breve, se Deus quiser, quinta-feira a gente volta, ok? Um abração.